Seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura anual da Bíblia da Sene. E hoje nós continuamos a nossa leitura do livro de João, agora no capítulo 7, o capítulo 8 de João. Lembrando que, se você está nos acompanhando, vocês também estão lendo o livro de Marcos e o livro de Lucas. Gente, o capítulo 7, Jesus prolonga aquela conversa, uma conversa onde ele vai se expor e mostrar que ele é o Senhor mesmo, e acontece aí uma festa em Cafarnaum, e os irmãos de Jesus, eles dizem, vai lá se expor, se o Senhor é o Messias mesmo, né? E Jesus fala, não chegou a minha hora. Mas Jesus vai, sem que ninguém saiba, no meio dessa festa ele aparece, e de repente ele aparece no templo e começa a ensinar. E quando ele está pregando, ele vai falando sobre quem ele é o Messias, o Filho de Deus. E as pessoas têm essa dificuldade, assim como nós falamos no vídeo anterior, de crer. Por que elas têm essa dificuldade de crer? Porque como eu vou crer na tua palavra se eu não creio em quem você é? Né? É muito importante a gente trabalhar isso no nosso coração. A gente precisa crer em Jesus Cristo e toda a palavra dele vai entrar dentro do nosso coração. Ele fala sobre o pão da vida e ele também fala sobre a luz e a fonte de vida, porque ele é de fato tudo isso na nossa vida. Ele é alimento, ele é sustento, ele é um sustento que vem de todas as formas que nós podemos imaginar. E quando nós vivenciamos a vontade dele na nossa vida, nós nos sustentamos com um tipo de alimento que o mundo não pode nos roubar. Então, quando você está dentro da vontade de Deus, quando você recebe a vontade de Deus para a tua vida, o mundo não pode te roubar esse alimento que mantém você e eu de pé, que nos mantém concentrados no nosso foco e nos faz ir muito além. É um alimento que nos fortalece, que nos faz chegar aonde nós jamais conseguiríamos chegar sozinhos. E ali no capítulo 8, Jesus Cristo é levado à prova, ele estava sempre, em todo o tempo, sendo levado à prova por aqueles homens, por aqueles fariseus. E onde Jesus ia, sempre tinha alguém tentando prová-lo para tentar capturá-lo. E o que eu gosto muito desses textos é que eles deixam bem claro, não puderam pegá-lo porque não tinha chegado o seu tempo. Né? As coisas elas só acontecem dentro do tempo de Deus. E isso é muito maravilhoso. E no capítulo 8 a gente vê aquela passagem que a mulher ela pega em adultério, levada a Jesus, e eles não estavam nem se importando com a situação daquela mulher, eles queriam mesmo pegar Jesus numa emboscada. E como sempre, Jesus estava tão cheio da presença do Espírito Santo, que ele sempre sabia o que ele tinha que fazer, e ele era muito, muito, muito sábio pelo Espírito nas suas ações. E nós precisamos disso para a nossa vida. Nós precisamos ser antecipados pela oração. A oração antecipa o nosso comportamento, a nossa decisão, a maneira como nós vamos agir, a maneira como nós vamos nos comportar. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ter a noção, o pensamento, a visão e também o resultado necessário. Então, se encha do Espírito Santo. Jesus, naquele momento, ele acaba liberando aquela mulher de todos os acusadores, mas da mesma forma que ele fala com muitas pessoas na Bíblia, ele fala para elas, vai e não peca mais. Como é importante a gente viver uma vida de conserto, uma vida de restauração, uma vida de mudança. É isso que faz as coisas de Deus permanecerem na nossa vida. Tem muita gente que não consegue viver a permanência dos milagres de Deus, a permanência da presença de Deus. Por quê? Porque ele recebe, e quando ele recebe o que ele está pedindo, ele já vai viver a vida dele do jeito dele, sem levar em consideração a palavra de Deus. Então, não tem permanência na vida dessa pessoa. E nós precisamos buscar a permanência de Deus na nossa vida. O texto vai terminando falando sobre aqueles homens que falavam, você é maior do que Abraão, né? Nosso pai Abraão. E Jesus, ele deixa bem claro, ele fala, se vocês fossem como Abraão, se vocês de fato fossem descendência de Abraão, vocês creriam em mim. Eu acho muito bonito o versículo 56 que diz assim, seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e a alegrou. Jesus Cristo era muito ousado. Ele não tinha medo de se expor como Filho de Deus, como Deus aqui na terra. E que nós sejamos dessa maneira. Que nós não tenhamos medo
que nós não venhamos cobrir a nossa vida com esse véu que impede o brilho da glória de Deus e que acaba impedindo até que as pessoas aceitem a Jesus Cristo, mas que nós venhamos a ser como Jesus, livres para manifestar a verdade da palavra de Deus. Hoje a gente termina o estudo do capítulo 8 e 9. E eu aguardo você amanhã no nosso estudo dos próximos capítulos de João. Que Deus te abençoe.